Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 2, terça-feira de junho, bora para nossa análise diária, galera. Deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês as nossas análises aqui do mercado, pessoal. Pessoal, é o seguinte, hoje nós tivemos, né, o Donald Trump falando ali acerca das tensões da guerra, tá? Isso aqui minimizou, né? O petróleo, ele meio que está trabalhando agora nesse momento. Deixa eu ver aqui, o setor de energia, o petróleo está trabalhando 1%, né? Ele estava numa leve alta, ficou numa leve alta, né, galera? Então, a macro de hoje, né, era um o petróleo poderia deixar alguns ativos um pouco mais voláteis, né? Mas a macro hoje ela estava um pouquinho mais flat, né? As nossas bolsas, né? A não ser aqui na Europa, o Nikkei estava um pouquinho mais flat. A Europa estava mais na alta, tá? Na nossa, inclusive na abertura de mercado, estava numa leve alta. Os nossos outros índices, né? Eles estavam um pouquinho mais flat, tá? Então, basicamente isso, né, galera? E cerca de, se eu vou olhar aqui também, o nosso ouro, ele trabalhou flat hoje, a prata também, o ouro ficava um pouco positivo, um pouco negativo, tá? Prata ficava um pouco mais positivo, o cobre também ficou um pouquinho mais positivo. E se nós formos olhar para o minério de ferro, né, que é o de Dalian, nós estamos 0,70 de alta, tá, galera? Então, de forma geral, se nós formos aqui para o nosso mini índice, na abertura de mercado, ela estava intencionalmente, né, já falando o nosso pré-mercado que seria uma possível alta, tá, galera? Uma movimentação um pouquinho mais altista. Por quê? A gente viu aqui o nosso juros, né, galera? Deixa eu até mostrar o nosso juros e deixa eu tá trazendo para nós, né? Então aqui a gente tem os nossos juros, olha só, né? Então os juros de forma geral, né? Inclusive as pontas mais curtas, flat para queda. Então juros para queda, o nosso DXY, aliás o dólar aqui, né? Na queda, tá? Então meio que na queda, tá, galera? Então desse lado negativo aqui que nós temos para nossa bolsa, né? Uma movimentação mais altista. Então ele na primeira uma hora ele ficou flat para queda, o câmbio também ficou, né? Depois ele até fez uma movimentação, né, de alta, né? E depois devolveu, meio que devolveu aqui. A gente inclusive tem esse arrefecimento um pouco mais forte, né? E depois está um pouquinho mais flat aqui, um mais 11h40, meio-dia, né, galera? Então, dada essa movimentação, né, esclarecida aqui para nós, embora para nossa análise, né? Então, mini índice, né? A gente já começou aqui no POC, no ajuste, um leve gap de alta, tá, pessoal? Deixa eu ver quantos pontos. Um gap de acho que uns 300 pontos, 400 pontos, né? Nada assim muito exagerado e POC e ajuste, né? Então ele fez a movimentação, uma leve movimentação de alta, quase chegou em 0,5%, voltou aqui no POC e confirmou a alta, né, galera? Então essa movimentação aqui eu acho um pouquinho mais clássica, tá? Ela poderia ter sido feita com mais ímpeto, né? Que ele viesse aqui, voltasse no POC para vir renovar a máxima, tá? Então quem pegou esse trade aqui nos primeiros 4 minutos de mercado, fez uma movimentação bem interessante. Depois ele começou a ficar trabalhando para alta, né, galera? Ele não conseguiu mais tocar aqui no POC, no ajuste, né? Aqui a gente tem 0,5%, 1%, 1,5%, tá? Então o mini índice ele realmente hoje ele aliviou a nossa bolsa, né, galera? A movimentação aqui ficou um pouco mais altista, né? A gente até teve pequenos recuos aqui na nossa média contratual, né? Voltava e depois vinha para a média, voltava. Só que teve abertura, né, galera? Abertura do mercado à vista e abertura do mercado americano. Então a gente tem aqui a abertura do mercado à vista, pessoal. E aqui nós temos os nossos índices, né?
Aqui nós temos nossos índices e as ações. A Petrobras e a Prio, ela está um pouquinho flat na queda, né? Mas as outras, né, principalmente a do setor bancário, está trabalhando na alta, né, de 0,90, 1%, 1,20, 1,60, 2%. A Vale também, né, começou trabalhando 1,20 de alta, então chegou até trabalhar um pouco mais forte, né? Deixa eu até ver aqui, ó, 3,40, né? Então a Vale agora ela está trabalhando, tá aqui em amarelo para nós, né? Então essa movimentação aqui fez o sentido de continuidade do nosso para o nosso mini índice, tá, galera? Então a gente viu aqui, né? O mini índice ele criou essa liquidez aqui, né? E realmente já tinha alguns pontos mais fáceis para estar entrando, mas de forma geral, né? Para mim a movimentação que ganhou foi essa aqui, né? Para justamente vir desafiar a máxima, tá? Então, abertura do mercado à vista, né? A abertura do mercado americano, tá, galera? Então a gente viu aqui, né? Opa, deixa eu até. Às vezes eu esqueço de estar colocando, tá? Mas deixa eu colocar rapidamente aqui que eu gosto de dividir em meia hora, né, pessoal? Pronto, né? Em meia hora. Então tá certo agora, né? Então 10 horas abertura do mercado americano. Mercado à vista, né? Abertura do mercado americano 10h30. Então a gente viu uma movimentação de alta, né? Aqui os papéis na alta, tá? A maioria, os nossos índices na alta também, né, galera? Eles conseguiram renovar essa máxima na abertura do mercado americano, né? Que fez um leve arrefecimento, né, na baixa e depois voltou para alta. Mas eu quero estar salientando aqui uma movimentação bem interessante no nosso EWZ, né, galera? Então aqui o nosso EWZ, pessoal, eu gosto de estar mostrando aqui alguns insights, né, para nós. Então EWZ, essa máxima e essa mínima, né, geralmente esse nosso ativo, né, que é um ativo gringo, né, a gente que é dali da BlackRock, né, o EWZ, ele coloca muito liquidez no nosso mercado, né, galera? Não dá para lutar contra os gringos, literalmente, tá? Então, o que eu entendi, né? Que ele veio aqui trabalhar a máxima, ele gosta de vir trabalhar essa máxima e essa mínima, até às vezes sim, às vezes não. Aqui eu marco também abertura, fechamento e tal. Também coloco o petróleo aqui abaixo, né, pessoal? Porque o petróleo está muito inflacionário, mexendo com os nossos juros, tá, pessoal? Então, quando agora ele ficou um pouquinho mais flat, aqui nós estamos no gráfico de 1 minuto, tá? Ficou um pouquinho mais flat, mas com as nossas outras variantes, né, do mercado que elas brilharam, né? Então a gente vê uma movimentação, tá? Para alta, né, galera? Então essa movimentação ele veio aqui buscar liquidez, né? E aqui embaixo também, né? A gente tem a máxima e mínima. Então, aonde é o lugar melhor para estar vendido, né? Justamente na máxima. E aqui também aqui na mínima, né, pessoal? Essa movimentação que eu estava olhando foi justamente essa movimentação aqui, né, galera? Então, abriu o mercado à vista. E deixa eu estar trazendo o EWZ, colocar ele pequeno aqui, né? Dá para a gente fazer as nossas marcações, né? Então tá aqui, né? O EWZ, né? Essa movimentação aqui é a abertura do mercado, né? A abertura do mercado americano, ele vai lá até esta máxima, né? Aí a gente tem esse arrefecimento na mínima, testa a mínima para vir desafiar a máxima, né? Que é esse movimento que ele está fazendo. Mas nada mais do que ele fez foi tracionar essa liquidez aqui para cima, né? Então a liquidez do EWZ estava aqui em cima. E como ele não conseguiu passar dessa liquidez, que ele tracionou essa liquidez aqui para cima, tá? E ficou trabalhando, tá? Enquanto que a nossa maior liquidez, ela tá aqui embaixo, tá? Mas como é que é o gringo que manda, né? Então a gente tem que entender alguns conceitos, né? Então essa movimentação aqui agora que ele não conseguiu passar desse POC porque eu marquei aqui
na maior liquidez, né? O POC é o Point of Control, que é o maior liquidez aqui, que ela tá aqui em amarelo, tá? Então tá pontilhado e aqui tá 40% de toda a liquidez, tá? Então essa maior liquidez que ele não conseguiu passar, dificilmente ele vai conseguir passar, tá? Mas creio eu que ele vai trabalhar na alta ainda, tá, pessoal? Que ele vai ficar, a nossa bolsa vai fechar em alta, muito provavelmente, tá, galera? Então dessa movimentação aqui, né, que o nosso mini índice pode ser que ele revisite aqui, né, depois do launch, que seria o o almoço, né? Então pode ser que ele venha aqui revisitar de novo essa liquidez e testar novamente, tá? Mas vai ficar aqui trabalhando, né? Não conseguiu passar aqui. Ele tentou duas vezes, né? E aqui está o nosso mini índice, que isso aqui é uma escora, né? Que foi feita aqui e ele não realmente não está conseguindo passar, tá, galera? Então essa movimentação aqui de alta, né? Que eu entendi trabalhar na alta, né, pessoal? Então não tem muito o que fazer, né? Então essa, mas para mim, pessoal, essa aqui foi a melhor operação, né? Porque ele veio aqui, violou a máxima e a mínima, né? Então a gente tem aqui o como ele fecha, né? A abertura, como ele fecha, a abertura e a nossa abertura do mini índice onde está. E a gente tem a máxima e a mínima, ou seja, como foi que ele trabalhou aqui antes do nosso índice trabalhar. Isso aqui, pessoal, está muito ligado também ao nosso EWZ, né? Então a gente tem outros ativos que, como ali na Inglaterra, né, nós podemos trabalhar o ativo esse aqui, né? Então é o nosso IBZL, né? Então a gente tem que dar uma olhada aqui conforme eles estão sendo trabalhados lá fora, tá, pessoal? Deixa eu até dar um refresh aqui para ver como é que está aqui. Segundo está fechado, mas fecha, né? Então esses ativos aqui eles fecham meio-dia e 35, tá? Então eles fecharam meio que negativo ainda, né? Mas enfim, pessoal, só trazendo esse insight aqui para vocês, né? Para o nosso mini índice. Dólar. Então bora aqui para o nosso doleta futuro. O dólar, pessoal, Opa, deixa eu trazer aqui o dólar e trabalhou na queda, né? Ele abriu com um gap de baixa abaixo do nosso POC de ontem e do ajuste, né? A gente tem aqui o nosso ajuste de ontem. Parâmetro de abertura, taxa máxima de câmbio, né? A taxa mínima de câmbio mais embaixo, tá aqui no 11, né? O nosso D mais um, né? Que seria o nosso Petax de ontem, né? Ele veio aqui, eu achei bem interessante. Ficou aqui uma frequência, aqui tem uma diferença de 4 pontos, né? Aqui uma diferença de 12 pontos da abertura para onde ele abriu. E galera, parâmetro de abertura, né? A gente tem aqui o nosso ajuste, né? Então ficou trabalhando numa tendência de baixa, mas o fato é que deixa eu mostrar também o nosso Forex, né, galera? O nosso Forex aqui, as outras moedas, elas ficaram mais perdedoras, tá? Então elas ficaram mais perdedoras para o nosso real, tá? Mas numa leve queda. Então isso aqui também, né, foi visto no nosso dólar. O dólar ele ficou trabalhando mais entre 0,20, 0,30, meio por cento de queda, né? Então a gente tem aqui, mesmo assim ele devolveu, né? Porque ele criou a primeira liquidez a primeira janela, né? Depois fez uma Petax acima dessa maior liquidez, né, da primeira janela. Isso aqui é meio que embarga a tendência de baixa, tá, pessoal? Mas o certo é confirmar com a segunda Petax, tá? Porque como é que a gente vê se nós não temos a referência da primeira Petax, né? Que a Petax está vendedora, justamente na maior liquidez. Então ele cria essa liquidez, jogou o preço futuro acima, a gente tem uma tendência de alta. Mas é necessário ver a segunda Petax, né? Porque com a segunda Petax nós já temos mais ou menos onde o câmbio ele vai se travar, tá, pessoal? Então essa movimentação aqui
um pouquinho mais interessante, né? Que quando a gente tem uma Petax abaixo, que é interessante, né? A cotação ela sobe acima, né? A gente tem, por exemplo, preço futuro aqui, um outro aqui, né? Então o preço futuro ele sobe, toca por baixo para vir de novo o preço futuro. Quando é comprado é o contrário, né, galera? A gente tem uma liquidez aqui, né, pessoal? Então, o que eu entendi, a gente tem a primeira Petax, segunda Petax, né? Ele veio nessa liquidez aqui da primeira 1 hora, que é interessante vir para esses preços futuros daqui, né? Então, para mim, assim, de operação, né, se nós formos levar em conter o movimento em contexto, né, essa compra aqui para vir para essa primeira Petax para essa segunda, né, faria total sentido, tá, galera? Então ele fez a primeira Petax, a segunda, né, e a terceira. Quando ele faz essa Petax assim, uma para tá, faz a primeira Petax, uma para cima, uma para baixo, lateralizou, né, galera? Então ele meio que vai lateralizar, certo? Ele fazer uma Petax, não certo, mas é diferente, né? Ele fazer uma Petax uma em cima da outra ou uma abaixo da outra, que a gente vê o câmbio ele pegando uma tendência. Foi o que não aconteceu aqui, né? Então a gente tem aqui a nossa Petax, tá? Nós acertamos, no caso, acertamos, né? Porque quando ele faz uma Petax assim com uma pequena diferença, olha aqui a distância da primeira para a segunda 6 pontos, da segunda para a terceira 4 pontos e meio, da terceira para a quarta meio ponto. Então essa distância aqui no nosso estudo ele tende a performar, tá? Quando nós temos uma Petax uma acima da outra, nós erramos de 5 a 10 pontos. Mas quando nós temos um dia um pouco mais lateral, nossa Petax ela é muito assertiva, tá? Então nosso sugerido que ocorre meio-dia, nós estamos no. Foi cantado o preço no 16, né? E foi no 15,98, né? 16, né? Então nós erramos nenhum ponto, né, galera? Bem assertivo, ele fechou a simetria, né? Porque a gente tem o preço futuro aqui perto da nossa média contratual, tá? Então ele deixou a maior liquidez a VWAP, né? E o preço futuro em cima da média, né? Em cima da média do dia. Então nada a se fazer, tá? Pelo contrário, é assim, é melhor observar, né? Porque ele vai ficar aqui meio que trabalhando, tá? Ontem no preço à vista, né? Ele, se eu não me engano, ele passou. Cadê o nosso preço à vista? Tá aqui o preço futuro. Ah, tá aqui o preço futuro, preço à vista, né? Ele, quando ele fechou a simetria, ele meio que trabalhou, né? Fez a movimentação aqui, que quem conseguiu comprar não deu bom fruto, né? Na verdade, ele passou para vir, aí a compra virou venda, né, galera? E fez o nosso ajuste aqui, tá? Mas depois que fez o ajuste, veio e tocou no, interagiu aqui no POC no preço futuro, né? Final. Então hoje a gente tem que observar onde é que vai estar, né? Possivelmente ele vai estar fazendo o nosso ajuste aqui, né, no 50, e isso aqui é uma área bem perigosa, né, galera? Porque o que é interessante, ou ele trabalhar acima dos 50 ou abaixo dos 50. Daqui ele pode vir e pegar uma certa tendência, tá, pessoal? Que aqui a gente tem opções de compra, né? E é a segunda mais forte, sendo que a melhor venda tá ali no 100, né? Então a gente tem no 5.100 e a melhor compra até então, né? Que o câmbio dificilmente vai chegar, seria aqui no 5.000, né? Mas tá muito custoso para ele vir para cá. Ele nem vai chegar aqui, é bem verdade, né? Que se não acontecer nada, nenhuma break news, para mim ele nem chega aqui na Petax final, né? Que seria o nosso D mais zero, porque é custoso para ele vir, que tá uma diferença de 34 pontos e meio, né? Que é o casado, diferença do futuro pro à vista, tá? Então, galera, basicamente é isso. Pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!